Bitcoin deu uma derretida e está em 112.700 dólares nesse exato momento, mas eu gostaria de reagir com você a esse artigo publicado no Cointelegraph há 13 horas atrás, quando o Bitcoin estava em 116 mil dólares. Vamos ver o que disseram sobre os preços do Bitcoin e o que os traders estão observando nesse momento. Aqui, os participantes do mercado de Bitcoin consideram a área de 117.200 e acima como particularmente importante antes do fechamento semanal e da divulgação de novos dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Parece que vem bomba aí, hein, rapaziada? Sempre que tem um dado ruim para o mercado americano, acaba refletindo diretamente no mercado cripto, mas o que eu vejo acontecer é que cada vez menos o mundo real está impactando no Bitcoin. Posso estar errado, isso é só um achismo da minha cabeça, tá? Não sei se você concorda comigo ou não. Mas aqui tem basicamente um resumo da notícia sobre os principais níveis de preço do Bitcoin acima e abaixo do preço à vista, com Bitcoin prestes a iniciar uma nova semana. O fim de semana tranquilo deve dar lugar à volatilidade com o surgimento de novos catalisadores macroeconômicos. E uma semana movimentada verá a divulgação do indicador de inflação dos Estados Unidos, favorito do Fed. Cara, inflação é uma coisa que mexe muito com tudo, né? E aqui, o Bitcoin manteve os investidores na dúvida sobre o fechamento semanal de domingo, enquanto a análise se concentrou na última resistência antes das máximas históricas atuais. Preço do Bitcoin preso entre níveis de crise. Os dados do Cointelegraph Markets Pro e da TradingView mostram o par do Bitcoin oscilando abaixo dos 116 mil. Isso significa que o preço permanece preso entre o suporte e a resistência em 114 e 117 respectivamente, e a gente já viu que ele deu uma rompidinha nesse suporte, né? Perdeu ali o suporte dos 114 mil. E conforme noticiado pelo Cointelegraph, ambos os níveis estiveram no radar ao longo da semana passada, com o preço reagindo aos gatilhos de volatilidade macroeconômica dos Estados Unidos. O novo teste dos 114 mil para o suporte continua sendo bem sucedido, mas há resistência nos 117 mil. Resumiu o popular trader e analista Hectic Capital ao publicar um gráfico no X. Isso cria um padrão limitado a uma faixa estreita e em breve descobriremos quão fraco ou forte é a resistência dos 117 mil. Então a gente já viu que a resistência dos 117 mil foi muito forte, né? Porque realmente deu aquela travadinha no Bitcoin. Esse gráfico que tá mostrando aqui é um gráfico semanal, tá, rapaziada? Não é o gráfico diário que a gente costuma ver na maioria das análises. Então quer dizer que cada retangulão desse verde ou vermelho representa uma semana de tempo de vida. Então a gente tem aqui que no gráfico semanal o Bitcoin ainda está em tendência de alta, mesmo estando nos 112 mil dolitos. Aqui, o trader Dan Crypto Trades abriu o escopo focando em 112 mil e 118 com os níveis a serem observados. Cara, é muito bom, hein, velho? 112 a 118. Caraca, mano. Pegou certinho. Por enquanto tá respeitando. Tá no 112.700. Aqui, pouquíssima coisa acontecendo, de fato. Já é o quarto fim de semana consecutivo em que vimos pouca volatilidade e provavelmente nenhum gap sendo criado. Reconheceu ele, referindo-se aos gaps de fim de semana no mercado futuro de Bitcoin do CME Group. Veremos para onde isso vai na próxima semana. Os principais níveis de curto prazo que devo observar são 112 e 118. Então, para quem gosta de pool de liquidez aí, já fica uma ideia de um possível range para ganhar uma grana de Bitcoin e dólar, né? O investidor e empreendedor em cripto Ted Pillows concordou com a ausência de movimento no par de Bitcoin com dólar. Ele vem se consolidando em torno do nível de 116 mil há algum tempo, afirmou em uma publicação no X. Se os touros conseguirem empurrar o Bitcoin acima da região de 117, uma alta pode acontecer. Caso contrário, o plano será uma queda seguido de uma alta no quarto trimestre. Então eles projetaram aqui alguns níveis de queda para o Bitcoin antes de ter a alta agora desse último trimestre.
Ele poderia bater ali no 113 mil e segurar, que não aconteceu, já foi de vala. E agora, o próximo suporte interessantíssimo do Bitcoin é na casa dos 108, ali, entre 106 e 108 mil dólares, que ele pode bater ali e começar a subir. Ou, num nível mais catastrófico da coisa, ele pode chegar ali na região dos 100 mil. Se chegar em 100 mil, cara, eu vou encher a mão de Bitcoin. É hora de comprar. Aqui, a perspectiva macroeconômica parece destinada a proporcionar mais volatilidade para criptomoedas e ativos de risco até o final de setembro. Cara, as pessoas olham o Bitcoin e falam, é um ativo de risco. Na boa, na minha opinião, eu não vejo o Bitcoin como um ativo de risco, de verdade. Para mim, o Bitcoin é a parada mais segura de se investir. Mais seguro que renda fixa, mais seguro que ações, mais seguro que fundo imobiliário. Para mim é o Bitcoin. Ele é volátil. Não, o Bitcoin não é volátil. Um Bitcoin tá valendo um Bitcoin. Daqui 10 anos, um Bitcoin vai valer um Bitcoin. Há 10 anos atrás, ele valia um Bitcoin. Porque essa comparação de Bitcoin com dólar ou com real é furada, cara. Porque depende das merdas que acontecem no mundo. E a gente sabe que é bastante, né? Então, hoje ele está sendo avaliado a 112 mil dólares. Ontem estava a 116. Amanhã vai estar sendo avaliado em 1 milhão. Mas tanto faz, um Bitcoin ainda vai continuar sendo um Bitcoin. Que, na minha opinião, é realmente o único ativo que não tem risco para a gente investir. Todos os outros são ativos de risco. Inclusive, as moedas de pré-venda também são um ativo muito arriscado, porém com uma grande capacidade ou probabilidade de entregar um rendimento no curto prazo, assim que são lançadas, né? Que quando a gente compra de pré-venda, ela nem foi listada ainda, cara. Então tem uma grande possibilidade de dar aquele pico de valorização logo na listagem para a gente poder fazer algum lucro. É todas que vai dar certo? Não. Por isso tem o gerenciamento de risco, que eu sempre falo aqui em todos os vídeos para você, meu querido, que você nunca deve ferir o princípio de gerenciar o risco nos 5% do que você ganha. Se você tem um salário de 3 mil reais, seu 5% é 150. Seja feliz investindo no máximo 150 reais por mês, se o seu salário é 3 mil. Que o seu 5% é o 150. Seja feliz com isso para arriscar. Porque caso você perca 150, você não fica em depressão, você só fica triste. Você tá entendendo como que funcionam as coisas? Então, tem pré-venda, tem botzinho de trade, tem joguinho milagroso, tem um monte de furada e um monte de coisa que realmente pode trazer um retorno. Tem como saber qual que vai trazer um retorno? Não tem, porque ninguém aqui é a mãe de Ná. Mas vai arriscar, usa o gerenciamento de risco para você não ir além das suas possibilidades e depois ficar em depressão, hein? Eu tô avisando você. Continuando aqui com o artigo, o indicador de inflação preferido do Fed, também conhecido como Federal Reserve, o inglês tá bom hoje, né? É o índice de despesas de consumo pessoal, a sigla PCE, que vai ser divulgado no dia 26 de setembro. Como eu sempre digo, o mercado tende a precificar um ativo antes do acontecimento. E quando chega o acontecimento, o mercado já precificou. Não adianta você querer ver a notícia e lá, vou agir aqui nessa... Não, já foi, meu filho. A rapaziada já fez o que tinha que fazer. Vários membros do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell, deveriam se pronunciar ao longo da semana, poucos dias após votarem pela aprovação do primeiro corte de juros de 2025. Teve um corte, tudo começou a subir, todo mundo, ai meu Deus, agora é bull market, né? As pessoas ainda estão esperando aquele bull market de 50x em qualquer porcaria que você vê por aí, né? Enfim, temos mais uma semana movimentada pela frente, comentou o perfil de negociação de Cobase Letter em uma thread no X. Cobase observou que os mercados estariam buscando pistas sobre a política do Fed nos próximos dados macroeconômicos. A próxima decisão sobre a taxa de juros está prevista para 29 de outubro e dados da FeedWatch Tool do CME Group mostraram que os mercados estão extremamente confiantes de que outro corte de 0,25 ocorrerá. Cara, se tiver outro corte aí você vai ver o mercado dar uma explodida mesmo, hein? O The US Federal Reserve's Preferred Inflation Goal. Olha o tanto de nome aqui, velho, que eu não consegui nem traduzir essa parada aqui. Eles colocaram um gráfico aqui sobre as probabilidades da taxa básica de juros do Fed para a reunião do FOMC em outubro,
Então, só em outubro vai ter a próxima reunião, que eles podem trazer um novo corte. E o mercado já está muito louco, agindo com base nessa notícia futura. Então tá aí, o Bitcoin pode cair ali, já que ele perdeu o suporte dos 113 mil. Ele pode cair até uma faixa ali de... Ele tá num suporte também agora, tem um suportezinho aqui entre 111 e 112 mil. Ele pode se segurar ali, ou ele pode buscar a próxima região de suporte, que é entre 106 e 108 mil dólares. Se perder essa, ele vai chegar facilmente lá nos 100 mil, cara. Que aí é a oportunidade linda para comprar um pouquinho mais de Bitcoin, aumentar a carteira e só esperar a alta. Quanto mais dinheiro é impresso pelos países, pelas organizações financeiras, mais o Bitcoin é visto como um ativo de valor. Então isso aqui, 112 mil, nesse momento é só um número que as pessoas, o mercado está avaliando pareado com o dólar. O que é o dólar perto do Bitcoin? Você prefere ter seu capital em dólar ou ter seu capital em Bitcoin? Eu não preciso falar qual que é a minha opinião sobre isso, que provavelmente você já entendeu. Eu vou deixar aqui mais um vídeo para você continuar com a gente aqui no canal 99 Bitcoins Brasil.